A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago mais um vídeo para o nosso canal. E esse vídeo está dentro dos vídeos que estamos fazendo sobre os 7 pecados capitais. E hoje estaremos falando sobre um pecado que é terrível. E esse pecado é terrível por quê? Porque ele não atinge somente a pessoa. Quando alguém faz algo e prejudica a si mesmo, é ruim? É. Mas quando o que ele faz prejudica outras pessoas, ainda o grau desse pecado ainda pode ser mais elevado. E hoje eu quero falar com você sobre um dos 7 pecados capitais, que é a ira. O que é a ira? A ira é um intenso sentimento de ódio, rancor. Tá vendo? É algo intenso que está voltado para o ódio e para o rancor. A ira é a causa de grandes conflitos entre as pessoas. Porém, antes de eu continuar conversando um pouquinho sobre esse assunto com os irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 4, o verso 26. Efésios, capítulo 4, verso 26, que diz assim: Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Repito o verso tema para esse vídeo de hoje. Irai-vos e não pequeis. Tá certo? Não ponha o sol sobre a vossa ira. O que nós podemos entender nesta interpretação deste versículo é que é possível todos nós irarmos. Mas vocês viram que uma das definições da ira é o quê? O ódio, é o rancor, é aquilo que vai ser armazenado dentro da pessoa e pode levar essa pessoa a cometer algo terrível, inclusive os homicídios, inclusive a morte. Por inveja, a inveja pode ser um passo, que vamos falar sobre isso também, a inveja pode ser um passo grande para que a pessoa fique irada contra a outra. Então nós vamos ver que ao ficarmos irados, ao irarmos, que não é pecado, segundo o que vimos aqui, o que não podemos é deixar que esta situação se arraste por muito tempo e depois a gente não consiga solucionar esta situação. Também não é aconselhável que uma pessoa irada ela vai logo tentar resolver a situação, porque as pessoas estarão de cabeça quente. E sabemos que quando as pessoas estão com a cabeça quente, com os nervos aflorados ou com os nervos à flor da pele, a tendência é o quê? É que as situações elas fujam do controle, elas saiam fora do controle. Então, por isso é que nós temos que ter esse cuidado. Dentro do relacionamento, nós não estamos livres de ficar chateado, de ficar triste, de ficar, de repente, até revoltado com alguém. Não, somos seres humanos. Não estamos livres disso, mas temos que ter o cuidado. Não podemos deixar que essa emoção, que esse sentimento crie raiz e leve a gente a cometer coisas que podem nos trazer grandes prejuízos. Eu anotei aqui algo para falar com os irmãos. Então a ira é um intenso sentimento de ódio e rancor.
A ira é a causa de grandes conflitos entre as pessoas, entre a família. A ira tem sido também a causa de grandes conflitos. Também entre as nações, haja vista o conflito que está acontecendo agora lá na Europa. Uma pessoa que esteja vivendo este sentimento ou esta emoção é movida por uma cegueira. Ela pode cometer algo e depois até arrepender-se, mas quando chegar o arrependimento já é tarde demais, porque resolveu, porque deu margem para que esse rancor, essa raiz do mal tomasse conta do seu coração. A cegueira, por sua vez, ela pode trabalhar isso aí, o sentido da pessoa, e a pessoa ficar cega, levando a cometer várias ações que podem depois de trazer prejuízo. A psicologia, ela recomenda a pessoa não reprimir a ira, ou seja, não guardar a ira para si, mas sim trabalhar este sentimento na pessoa a ponto de que ela possa, conseguir trabalhar esse sentimento, para que ela possa conseguir canalizar essa ira, transformar essa ira em coisa boa. Agora, não quer dizer que a psicologia está dizendo, olha, toma lá da cá. Fez, é na mesma hora. Não, porque pode ser algo terrível. Então pense, analise. Tem dificuldade para livrar desta emoção, para livrar desse sentimento? Como disse aqui, olha só, o versículo fala para irarmos, mas não pecarmos, e não pôr o sol sobre a nossa ira. Aí ele logo coloca, o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, não deis lugar ao diabo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se você deixar a ira, se você deixar esse sentimento, esta emoção dominar a sua vida, o diabo vai se aproveitar disso. O diabo vai tentar, de alguma forma, criar situações, criar momentos que vai levar você a ter grandes problemas na sua vida. Então, cuidado para que não guardemos esse sentimento e também não sejamos logo a princípio explosivos. Como diz aqui a psicologia, vamos canalizar isso aí, vamos trabalhar, vamos procurar. Procure alguém, se aconselhe com alguém. Eu acredito, se for um homem de Deus, um pastor, vai lhe dar um bom conselho. Se for um psicólogo, ele vai te dar um bom conselho para que você abandone essa emoção, para que você deixe esse sentimento e deixe as coisas boas, de repente, relacionado a esta pessoa, tomar conta desta situação. Este sentimento de ira, se não trabalhado, e de repente pode trazer complicações para a vida da pessoa. Pode causar doença e também causar mal ao próximo. Do mesmo modo que a ira pode causar o mal, causar doença na vida daquele que tem esse sentimento, que tem esta emoção, ele também pode ter uma atitude e essa atitude vai trazer um prejuízo para todos que estão à sua volta. Em suma, a ira precisa ser, no nosso caso agora, falando numa linguagem pastoral, uma linguagem voltada para o Evangelho, para a Bíblia. A ira, em suma, a ira precisa ser submetida à vontade e à palavra de Deus. A palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, vamos submeter esse sentimento, essa emoção, à palavra de Deus.
E eu vou aqui no final estar falando de personagens bíblicos que tiveram o seu momento de ira. Iraram, mas passou aquilo ali, a situação foi resolvida. A ira, por sua vez, se não tratada, pode desencadear tensões e também trazer algumas áreas da sua vida, né, do seu corpo, pode trazer muitas vezes. Olha só, segura essa aí. Você precisa ter cuidado, precisa tratar-se, para que esse sentimento, essa emoção não lhe cause isso, tá? Porque a tendência da ira é trabalhar dentro de você e ele pode, olha, provocar úlcera, pode provocar pressão alta, pode provocar, colite, artrite, problemas cardíacos, dor de cabeça. Olha só, irmãos, olha só. Pedra nos rins, pedra na bexiga. Olha o que uma emoção, o que um sentimento não tratado, no caso aqui falando desses 7 pecados capitais, a ira, o que isso pode provocar na vida da pessoa? Seja livre desse sentimento mau. Seja livre em nome de Jesus. E ainda outras doenças. Pense nisso. Não deixe esse sentimento dominar você, meu irmão, minha irmã. Você, pastor, você, obreiro, você, líder de departamento, dirigente de conjunto, que às vezes quer tomar uma decisão, mas está todo mundo contra e você fica irado, você fica nervoso. Ah, meu Deus do céu, abençoa esse crente, Jesus, ajuda ele, para que ele consiga dominar essas tensões. De repente o corpo está dolorido, não sabe por quê, é muita tensão, é muita coisa. Pessoas que ficam estado de nervo abalado, não sabe controlar-se. Ainda fala assim, olha, se eu pudesse, agarrava no pescoço de fulano. Se eu pudesse, eu agarrava no pescoço dele, no pescoço dela. Olha, segura, calma, não é assim. Vamos lá. Eu anotei aqui alguns exemplos bíblicos de alguém que se irou. O primeiro dele foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 21, versículo 12, vai contar que Jesus chega no templo e Jesus vai encontrar no templo pessoas que estão fazendo da casa do Pai covil de ladrões. Estão fazendo da casa do Pai comércio, mercado, lugar de negociação. Jesus fica irado. Anote a referência. Mateus capítulo 21, verso 12 a seguir. Jesus então vai pegar um chicote, ou vai preparar um chicote. Eu só sei que em pouquíssimo tempo o Senhor está com um chicote na sua mão e ele começa a expulsar aqueles homens, aqueles vendedores, aqueles cambistas com chicotadas. Ele, juntamente com os seus discípulos, que aí aproveita também, embarca também, abre as gaiolas, expulsa todo mundo. Expulsa os animais, expulsa todo mundo dali. Ou seja, Jesus irou-se. Por quê? Porque estavam fazendo da casa do Pai covil de ladrões. Então o zelo ali estava muito aflorado em Jesus. Mas Jesus resolveu aquilo ali, você não vai ver Jesus novamente se irando, ou Jesus tratando mal uma pessoa. Não, nós não vamos ver isso. Pelo contrário, até aquelas pessoas que pecavam, Jesus dizia, vai e não peques mais. Gálatas capítulo 2, verso 10, vai falar a respeito de Paulo e Pedro.
Paulo vai reclamar de Pedro, porque Pedro era um grande cristão, um grande apóstolo da igreja primitiva, porém Pedro ele era judeu. A raiz de Pedro era uma raiz judaica. Ele estava preocupado com o evangelho entre os judeus. Mas Pedro vai fazer uma viagem missionária, e aonde ele está nessa viagem missionária, ele encontra muitos gentios. E Pedro, enquanto estava com os gentios, ele vai tratar bem os gentios, conversar bem com eles. É como se ele estivesse verdadeiramente em casa. Mas quando chega os crentes judeus, ou os judaizantes, Pedro muda. Pedro começa a tratar aqueles irmãos de forma diferenciada. Como? Fica aí que eu fico aqui, eu não quero conversa contigo. Paulo, quando viu isso, Paulo vai dizer que resistiu a Pedro com pressão. Porque Paulo não aceitou a conduta de Pedro. Então, ele vai, Gálatas capítulo 2, no verso 10, vai dizer, verso 11, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O que é resistir? Eles tiveram um embate, porque Paulo vai dizer ao Pedro, o que é isso, Pedro? Quer dizer que enquanto não tem crentes judeus, você trata os gentios bem, mas quando chega um crente judeu, você deixa os gentios de lado? O que é isso? Então, Paulo ficou irado com aquela situação, mas resolvida a questão, acabou. Ele não pôs o sol sobre a sua ira. Nós vamos ver Moisés, esqueci de anotar a referência, mas você conhece a história. Moisés está em um determinado lugar e não tem água. Não era questão de Mara, porque Mara tinha água, mas a água era amarga. Mas ele chega agora em um lugar e não tem água, e o povo quer água, Deus vai falar com ele, ele vai falar com Deus, Deus fala com ele, e Deus fala, Moisés, toca na rocha. Tocar é uma coisa, tocar é pegar e dar um toquinho na rocha. Moisés, então, ficou irado com o povo, ele bate na rocha e diz mais ou menos, nas minhas palavras, porventura Deus pode tirar água dessa rocha? E quando ele bateu, não saiu pouquinho não saiu, foi muita água. Por isso que Jesus é chamado da rocha ferida. Então, Moisés irou também contra o povo ali. Mas no mais, nós vamos ver que Moisés é tido como um homem manso. Mas nesse momento, infelizmente, ele fracassou. Por que ele fracassou? Porque ele é humano. Mas acabou dali também? Acabou. Deus não lhe cobrou mais nada e ele também não cobrou mais nada do povo. Mas ele ficou irado. Nós vamos ver Davi, 1 Samuel, capítulo 25, verso 10. Só vou dar uma narrada rapidinho na história. Davi e Nabal, nessa história. Davi pede para os seus homens de confiança procurar Nabal e pedir a Nabal víveres, ou seja, mantimentos para eles. Davi fala, vai lá, fala com Nabal, pede mantimentos. E Nabal faz o seguinte, Nabal diz para eles assim, olha, não conheço Davi, não sei nem quem é Davi, então fala para Davi que para ele aqui não tem nada. Quando eles chegam para Davi, falam isso para Davi, Davi fica irado. Davi fala, que homem ingrato. Nós ajudamos guardando o que ele tem, guardando as suas ovelhas, guardando seu gado, enfim, guardando o que ele possui, e agora ele está falando que ele não tem nenhum compromisso. Tá bom, vamos preparar e vamos lá e vamos acabar com tudo. Davi ficou extremamente irado. E aquele homem irado, ninguém ia segurar. Aí vai entrar Abigail na história. Mas aí vai conseguir apaziguar essa situação. Mas Davi também irou. E vale dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ainda assim, Davi, ele ficou irado por quê? Por causa desta má conduta de Nabal. Nabal, ele ia perder tudo. Por quê? Porque ele não foi assim, vamos dizer assim, solícito com o pedido de Davi.
Por último, eu quero falar com você de Gênesis 18. Gênesis 18, a partir do verso 1. Gênesis 18, a partir do verso 1, vai contar sobre os anjos que aparecem para falar com Abraão. A partir do 17, vai falar acerca de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18 e 17 vai falar acerca de Sodoma e Gomorra. E Deus diz a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Deus está virado com Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado. Deus fala então com Abraão: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão fala com Deus: Deus, se lá tiver 50, se tiver 100, se tiver 50, se tiver 45, foi falando, o Senhor vai destruir? E o Senhor sempre falando: não vou destruir. Mas o desejo de Deus era destruir Sodoma e Gomorra. E de fato isso vai acontecer. Ele não livrou a cidade, mas livrou aquelas pessoas que ali eram consideradas pessoas dignas de ter o perdão do Senhor nosso Deus. Então eles saem e Sodoma e Gomorra ela é destruída, porque Deus está virado com o pecado de Sodoma e Gomorra. Hoje também, Deus está irado com o pecado do mundo, mas ainda está dando uma porta de escape. Que Deus nos abençoe. Espero que esse tema lhe ajude para que você controle a sua ira. Não deixe esse sentimento, esta emoção dominar a sua vida. Mas seja alguém que seja por Deus, trabalhado por Deus, trabalhado pelo Espírito Santo, e não se deixe dominar por esse sentimento cruel, por esse sentimento ruim. Irmãos, porque a ira não é coisa boa, não. A ira é sentimento ruim. Se não for trabalhado, pode causar danos irreparáveis à sua vida como indivíduo, à sua vida como familiar, à sua vida como servo de Deus, e pode também trazer prejuízos terríveis contra aqueles que estão à sua volta. Que Deus te abençoe. Fique com esse verso de Efésios capítulo 4, verso de número 26. Não coloque o sol sobre a sua ira. Irai-vos, mas não pequeis. Tá certo? Irai-vos e não pequeis. Não coloque o sol sobre a vossa ira. Tá certo? E o verso 27. Não deis lugar ao diabo. Se você entender, e eu acredito que você vai entender isso, que esse vídeo é bênção para a sua vida, que é a palavra de Deus, e pode ser bênção para mais alguém, para alguém que você sabe que está irado, mande para ele com carinho. Peça para ele ver esse vídeo e ele vai entender, para esse sentimento, para essa emoção que ele está vivendo, há esperança. A mensagem do Calvário pode mudar esse sentimento, pode mudar essa emoção na vida desse teu irmão, dessa tua irmã, desse teu familiar, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e lhe convido a vir comigo no canal, acionar as notificações, compartilhar o conteúdo e dar o seu joinha. E não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o nosso terceiro vídeo. Vamos falar sobre a inveja. Que sentimento, que emoção horrível é esta chamada inveja. Alguém vai dizer que existe inveja santa. Existe inveja santa? Vamos ver se existe. Esse sentimento, esta emoção está também dentro dos 7 pecados capitais. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em o nome de Jesus. Um abraço.